Fala galera ligada no canal de Super Lutas, Laerte Viana na área. Quero falar aqui hoje sobre um cenário que até pouco tempo atrás poderia parecer meio distante, mas que hoje, analisando os contextos das duas categorias, eu diria para não se surpreender se Khamzat Chimaev pintar no meio do caminho de Alex Poatan ou Israel Adesanya. As chances são consideráveis. Mas antes eu quero lembrar vocês aqui que eu recebi bastante mensagem da galera agradecendo que receberam o dinheiro de volta naquela promoção segura da Stake. Então fico feliz que a promoção deu certo e já deixo o lembrete aqui. Cliquem no link que está fixado aqui embaixo. Usa o cupom SUPERLUTAS, tudo junto em letra maiúscula. Para quem ainda não fez o cadastro, faça lá no site da Stake para ficar por dentro das próximas promoções e também palpitar, dar o seu pitaco ali nas lutas do UFC. Tem muito duelo bacana vindo por aí para vocês apostarem. Beleza? Voltando ao vídeo, quando Khamzat Chimaev foi casado contra Gilbert Durinho em abril desse ano, a quem ele acabou vencendo, eu confesso que eu tinha muita segurança em afirmar que ele seria o próximo desafiante ao cinturão dos meio médios, pois ele já é um grande ativo comercial da empresa e o UFC gosta, no bom sentido, de explorar os atletas que se encontram nesse tipo de situação. Acontece que resolveram pisar no freio, foram pelo caminho da meritocracia e deram a Leon Edwards a chance pelo título dos meio médios, enquanto que Chimaev foi casado contra um desacreditado, já em fim de carreira, Nate Diaz, numa luta onde ele vai ser muito favorito, em que convenhamos aqui, né? Pelo menos o plano inicial, se nada de anormal acontecer, é que o status, o poder de barganha do Chimaev seja elevado, potencializado ainda mais agora no UFC 279 que rola no dia 10 de setembro. Em caso de vitória, Chimaev chegaria gigante numa potencial disputa de título contra o, entre aspas, até então imbatível Kamaru Usman. Só que aí, Leon Edwards, no último sábado, simplesmente resolveu jogar por água abaixo, foi pro ralo todos os planos do Ultimate com uma senhora bica na cara do nigeriano. E agora não tem muito pra onde correr, a trilogia pro Usman é mais do que merecida e acho bem improvável que os patrões não sustentem essa narrativa. Para piorar, a luta deve acontecer só no primeiro trimestre de 2023. Então o Chimaev, se vencer para se manter ativo, como ele gosta, que é o plano dele, não daria certo para disputar o cinturão, teria que ficar sentado esperando até o meio do ano que vem. Ou seja, se encontra num verdadeiro mato sem cachorro. Acima dele, no ranking dos meio médios, encontra-se apenas Colby Covington. Todo mundo sabe, é um cara muito difícil de negociar. Eu diria que é mais fácil o 15 de Piracicaba golear esse Flamengo atual no Maracanã do que ele aceitar enfrentar o Chimaev. Só que é exatamente nesses momentos de incerteza que surgem boas ideias. Ora, se o caminho até 77 quilos para o topo, para a disputa de título, tá cheio de barreiras, vai acabar atrasando, por que não olhar para a divisão de cima, no meio médio, onde ele já fez carreira, inclusive tem duas lutas no Ultimate. Foram duas boas vitórias e o Chimaev já declarou que gosta de lutar com 84 quilos, que se sente um peso médio natural e já chegou a criar uma pequena rivalidade com o Adesanya recentemente, deu umas declarações ali falando que fazeria parecer fácil, que limparia o chão do octógono com o campeão. Até pro Alex Poatan já sobrou após a última vitória contra o Strickland. Chimaev foi nas redes sociais, deu uma provocada numa clara tentativa de criar alguma faísca, jogou uma isca ali para poder de alguma maneira já criar uma pequena narrativa com um potencial e possível, quem sabe agora em novembro, próximo campeão da categoria. Só que antes de tudo tem um detalhe bastante importante. Para o Chimaev poder disputar o cinturão de cima, ele vai ter que torcer muito para o Adesanya manter o cinturão no dia 12 de novembro, porque se o Poatan vencer, acredito que o Israel vai ter, por merecimento, a chance de ter a revanche, de conquistar novamente, disputar novamente o cinturão, assim como o Usman. Afinal, o Adesanya é hoje o atual campeão mais dominante entre os homens de todo o plantel da UFC, com 5 defesas. Agora, se o nigeriano passa pelo Poatan, o Chimaev atropela o Nate Diaz, eu diria que são enormes, não são nem grandes as chances deles se enfrentarem, porque simplesmente, tirando o Alex Pereira, não temos absolutamente nenhum outro candidato à disputa de título na categoria. O Strickland e o Cannonier vão se enfrentar, mas acabaram de perder. O Borrachinha precisa acumular mais vitórias. Vettori e Whittaker se enfrentam agora no UFC Paris, mas os dois já perderam 2 vezes pelo Adesanya. Darren Till está numa má fase. Sergipano ainda está um pouco longe, precisa também vencer mais 1 ou 2. Simplesmente bizarro, não tem opções. Mesmo sendo ranqueado e fazendo as últimas apresentações na categoria de baixo, Chimaev subiria com a moral nas nuvens e credenciado dentro e fora do cage para garantir a sua chance.
Imagina se ele pega o microfone no centro do octógono e diz que está indo para arrancar a cabeça do número 1 da categoria de cima. Analisando todo esse contexto, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho bastante provável acontecer, porque o UFC simplesmente não tem para onde ir, não tem uma outra opção, plano B, outro caminho, da onde eles vão tirar um possível novo desafiante para o Adesanya. Mas claro que eu tô falando isso, a gente tem que esperar os desdobramentos, até porque na minha visão, o Poatan é favorito no dia 12 de novembro, direto de Nova York, o que aí sim poderia complicar os planos do UFC, mas também não descartar. Já pensou Poatan e Chimaev? Mas de qualquer maneira eu quero saber o que vocês acham em relação a isso. Chimaev deveria focar, mudar os planos e olhar para o peso médio agora, já que o meio médio deu uma travada, inevitavelmente o Usman contra o Leon Edwards deve rolar no início do ano que vem? Seria justo ele ter essa oportunidade de disputar o cinturão e ele seria favorito contra o Adesanya ou contra o Poatan? Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber as opiniões de vocês. Lembrando, é claro, para se inscrever no canal do Super Lutas, ativar o sino, deixar o like. Essa semana tivemos exclusivas bem bacanas. Hoje mais cedo eu soltei um bate-papo que eu não tinha soltado com a Cris Cyborg, um trecho que eu tinha guardado falando sobre a possível revanche com a Amanda, o que aconteceu na época, relação com a Dana White, tá bem bacana. Teve Paulo Borrachinha aqui também de maneira exclusiva, Adriano Moraes, que amanhã, nessa sexta-feira, disputa o cinturão, aliás, defende o cinturão do ONE UFC contra o ex-UFC Demetrius Johnson, e muito conteúdo bacana vindo por aí nos próximos dias. Tem algumas novidades bem grandes que eu vou poder revelar daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, então fiquem ligados, deixa o like que ajuda demais e eu conto com o apoio e o feedback de sempre de vocês. Valeu!